Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live e não poderia ser um dia mais especial. As pessoas estão entrando. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, porque afinal, hoje é o Dia Mundial da Dislexia. Boa noite, Viviane. Fono, temos uma colega de profissão aqui, que ótimo. Vou me apresentando, a gente vai conversando aqui enquanto as meninas já entram. Então, eu sou Elaine, sou fonoaudióloga, faço parte da equipe multidisciplinar da ABD, SEDA. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o engajamento e a conscientização frente à sociedade. E não poderia ter duas pessoas melhores para estar conosco aqui hoje. Então, estou aguardando a Samanta, a Maria Eugênia. Deixa eu ficar de olho, ver se elas já entraram, estão aqui. Maria Eugênia já está em licitação. Olá! Tudo bom, minha linda? Tudo bem? Tudo Que jóia. bom! Como especialista em dislexia, ó, que ótimo! Ai, que maravilha. Fico super honrada pelo convite. Muito obrigada de estar aqui neste dia especial, né? O Dia Nacional da Dislexia. Justamente. A honra é Muito toda nossa, né? Nós, eu falo em nome da ABD, do CEDA, é muito importante ter vocês aqui. Vocês são profissionais que, além de ter uma história, para quem não conhece, vocês vão contar um pouquinho dessa história de vida de vocês. Vocês fazem parte, né, de todo esse processo da ABD, de toda a conscientização que a gente tenta fazer sempre. E até falando um pouquinho, hoje a gente conversou um pouquinho, e eu até comentei o quanto a Samanta acabou de entrar. Deixa eu já colocar ela e eu já concluo a minha fala. Espera aí, Tá, Samanta, estou te incluindo aqui. Então, enquanto ela entra, há muitos anos a ABD faz um trabalho de conscientização, de capacitação. Olá! Sim. Ai, Bem-vinda! Que delícia hoje! Todas com uma coisa diferente. Ó, aqui também. Cadê minha pulseira? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Até as unhas estão vermelhas. Né? Batom ficou vermelhinho, clarinho, mas tá tudo. Essa é a nossa Tudo tá bem. todo mundo linda, né? lindas e maravilhosas e plenas. Sempre. Exato. Então, Completamente. Sá, quando você estava entrando... Pois os cílios... Ai, que chique! Pois é, eu não consegui, se for aqui na hora não vai dar certo. Eu estou indo É só apertar umas estrelinhas, tá tudo certo. Vamos lá, estrelinhas. Depois eu... Oi, boa noite, boa noite, boa noite. Ô, Sá, eu estava comentando aqui na hora que você estava entrando, o quanto eu fiquei feliz de ver que, assim, há tantos anos a gente vem fazendo um trabalho de conscientização, de atenção à dislexia e às pessoas com dislexia. Mas esse ano eu acho que fomos ao máximo, né? Porque o Brasil inteiro se conscientizou, se mobilizou, na verdade. Mobilizou. Muitas instituições, muitas universidades. Nós temos evento nos 5 cantos do Brasil. Então, isso eu acho que está sendo o máximo. Sim. Sabe o que mais me alegrou em tudo isso, além dessa observação linda que você fez, o que mais me alegrou é quantos Instagrams de mães apareceu, né? E isso me deixou tão feliz. Elas estão aparecendo, elas estão lutando pelos filhos, lutando pelos futuros netos, né? Lutando para os que estão em volta também. Então, assim, que lindo, que lindo. Quanto mais gente falar, quanto mais mãe levantar a bandeira, ou pai, ou professor, é esse nosso objetivo, né? Sim, e a mim me chamou outra coisa, me chamou muito a atenção. Porque, graças a Deus, assim, nesse nosso ambiente de dislexia, sempre, pelo menos comigo, eu acho que todas vocês também, a gente sempre se
ficava feliz quando abria uma nova instituição, mas este ano o trabalho conjunto com todas e uma força grande com todas juntas, porque a gente sempre trabalhou uma para outra, uma convidava uma, outra convidava a outra, sempre, mas hoje há uma integração, uma união muito mais forte, talvez até pelo esse movimento do PL, uniu todas nós de uma forma muito mais forte, carinhosa, amorosa, engajada, e isso para mim fez a diferença. Assim. E misturas, né? Porque era assim, as tribos das mães, as tribos dos disléxicos, as tribos dos profissionais. Agora misturou tudo. Isso. Ficou lindo, lindo. Samantha, vamos deixar a Elaine começar. Gente, verdade, olha, uma particularidade, vai ser difícil essa live. A gente vai, vou ter, é minha vez. Isso é importante. A gente está aqui para isso mesmo. A gente quer levar muitas informações, a gente quer que as pessoas... Eu acho que vocês já são bem conhecidas, mas para quem não conhece, a gente quer que as pessoas conheçam a história de vocês e mostrem o trabalho lindo que vocês estão fazendo e que nos ajuda muito, né? Eu sou profissional da área, vocês são família, vocês são pessoa. Então, assim... Para a gente começar, por favor, eu vou pedir para que vocês se apresentem e de um jeito assim bem sucinto, porque vocês têm 1 hora aí para falar. Vocês contem um pouquinho da história de vocês. Maria Eugênia, podemos começar contigo? Vamos lá. Ordem alfabética, para não ter imparcialidade. Ok. Eu sou Maria Eugênia. Por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas eu sou designer de interiores. Tenho formação incompleta em comunicação social. Faço parte do Movimento para a Inclusão, sou coordenadora voluntária do Movimento para a Inclusão, MOVIM. Faço parte da diretoria voluntária da ABD, da Associação Brasileira de Dislexia. E faço parte aqui no Brasil, aqui em Brasília, o MOVIM representa o Mães do Brasil DF. Tá? Minha história com a dislexia começa desde cedo. Meu pai foi um dos fundadores da ABD. Então, desde os 13 anos, eu tenho contato com materiais e histórias sobre dislexia. Depois de morar fora do Brasil, no meu retorno, eu volto e comecei a trabalhar, voltando, fui ser voluntária da ABD, e aí começa a minha paixão pela ABD. Me descobri disléxica, sou disléxica, me descobri disléxica aos 27 anos de idade, quando na ABD se realizou uma pesquisa sobre a incidência e forma da dislexia em adultos no Brasil. Ainda na BD eu tive contato com o trabalho da Marion Welshman, uma foniatra britânica, e era o material mais vendido na BD. E aí então eu resolvi ler o que é que a gente estava disseminando com tanta força, era o material mais vendido, e nossa, metade do material da Marion Welshman falava sobre legislação britânica. E aí, gente, a gente não está ajudando nada, né? Isso há 20 anos atrás, até hoje a gente não tem uma lei federal para dislexia, e ali ela estava falando, esmiuçando a lei britânica de dislexia. E aí, então, foi aonde, baseada no que tinha de informação de dislexia no brochura do Marion Welshman, eu escrevi o livro, Nem Sempre é o que Parece, Como Enfrentar a Dislexia e os Fracassos Escolares. Todos os profissionais da BD, na época eu trabalhava na BD, então me deram muito apoio, o tempo inteiro me esclarecendo dúvidas, e com certeza a Maria Ângela foi quem mais me ajudou, me esclareceu dúvidas e acabou escrevendo o capítulo de adultos no livro e um dos prefácios. E é isso. Faço parte de uma família de disléxicos. Só isso? Que trajetória. Só isso? Né? Dele. Dele. Muito bom, muito bom. Que responsa falar sucinto, gente. Mas vamos lá. Vamos lá, Samantha. Gente, boa noite a todos. É uma honra estar com vocês duas aqui, representando uma querida disléxica, mas uma querida profissional, além de tudo isso. E você, Elaine, falando como na voz da BD. A minha história, eu sou uma mãe de 2 crianças, mas a história da dislexia apareceu na minha vida com o meu primeiro filho. Né? Eu fiz magistério, mas não trabalhei na área da educação, mas a maternidade me fez voltar à educação. Hoje eu sou graduanda em pedagogia.
O meu filho estava numa escola, dessa escola do educação infantil para o primeiro ano, ele teve uma mudança muito brusca de comportamento. E esse comportamento agressivo, comportamento... Então, assim, tudo que ele não era. Era uma criança agressiva, uma criança que dava problemas na escola, não fugia assim, da aula, né? Ficava no recreio, não queria, enfim. E isso a escola só me relatava e não solucionava. Isso foi 1 ano e meio até ele entrar em depressão. Eu resolvi tirar ele da escola porque não tinha diálogo e cheguei nessa nova escola. Em 1 semana, essa escola me relatou que realmente o comportamento era esse, só que ele estava pedindo socorro. E assim eu fui procurar ajuda, né? Fui fazer uma avaliação neuropsicológica, que foi o meu primeiro passo, com a orientação da escola. E assim, depois de intervenções, toda a parte psicológica que cuidou, os profissionais foram até a escola, assim chegou o diagnóstico de dislexia e com comorbidade em transtorno de déficit de atenção. Só que aí a família tem que estudar, né? A família tem que saber para ajudar essa criança. E eu fui buscar informação, só que eu descobri que na educação onde eu mais precisava não tinha informação. Né, os professores ficavam perdidos quando era uma coisa muito básica, né, era uma coisa muito decorada, né, não se sabia exatamente o que era a dislexia e como lidar com meu filho. E foi aí que eu procurei a BD é minha mãe, né, que me ensinou a engatinhar, a andar. E aí chegou a pandemia, eu já tinha algumas mães que a gente conversava, me acompanhava. Chegou a pandemia, eu falei, não, eu vou montar um Instagram e vou relatar minha história para ajudar as pessoas e procurar profissionais, né? Procurar profissionais, fazer live, fazer curso, para divulgar a dislexia, mas de uma forma correta, uma forma científica. E foi aí. Foi, e estamos aí. Um trabalho lindo. Exatamente. Impressionante. E a gente percebe que esse tipo de trabalho que vocês realizam ajuda muito a vocês em questão de contentamento, assim, estou fazendo uma coisa que eu gosto, mas mais do que tudo, é uma realização, e mais do que tudo é a informação que está levando para o outro. Porque com certeza vocês encontram neste caminho muitas pessoas adultas, como você, Maria Eugênia, que se veem em situações que eu tenho uma dificuldade, sim, eu não sei o que é, não sei como lidar. E você, Samanta, como mãe, né? Quantas e quantas mães, a gente tem aí um grupo de mães, né, de dislexia, Mães do Brasil, que temos mãe do Brasil inteiro, e a gente vê a angústia de tantas, né, até chegar o diagnóstico. Tem deixa eu só ver aqui o nome, Amália Fono, ela está fazendo vários comentários, e uma dessas foi: que emoção, o diagnóstico é um alívio. E é mesmo, a gente pensa no diagnóstico não como rotular, como estigmatizar a criança, mas sim como assim, ufa, agora a gente descobriu, agora a gente sabe o caminho que tem que trilhar aí pela frente. Ó, sim, exatamente, o diagnóstico é um caminho. É o caminho. É uma bússola. Exato. O diagnóstico é uma bússola. Que direciona, isso, né? É isso mesmo. Ouvindo vocês, eu acho que a gente até já sabe um pouquinho, mas o que motivou vocês a fazer esse trabalho de conscientização aí, Brasil afora? Conta um pouquinho de vocês. Justamente o amor, né? A dislexia e a falta de informação real, como a Samanta estava falando. Né? Infelizmente, o quadro que eu encontrei quando eu entrei na ABD há, sei lá, 20 e tantos anos atrás, eu não sei, é o mesmo quadro ainda, infelizmente, hoje. Hoje está melhor, com certeza melhor. Existem mais informações, a lei de inclusão veio para abrir horizontes, mas quando eu cheguei em Brasília, eu dei um tempo para ter meus filhos. Quando eu voltei a trabalhar com escolas, eu encontrei o mesmo quadro. E aí, por isso que me incentivou a voltar de novo a trabalhar e fazer esse approach, né, com as escolas e atender famílias. Eu não sou profissional, então meu atendimento às famílias, quando eu falo atendimento, é um acolhimento. E aí eu escuto, eu troco informação e aí sim eu faço a ponte com o profissional que seria mais indicado ou a equipe que deveria fazer o diagnóstico. Tá? O meu trabalho no Movim
não se restringe à dislexia. O nosso trabalho no Movim atende todos os transtornos mentais e também transtornos físicos. Oi, desculpa. Então, mas sempre no mesmo foco, né? A gente leva, a gente tem alguns parceiros, vários parceiros escolas, a gente tem 36 parceiros, escolas parceiras, e a gente tem alguns profissionais também voluntários parceiros. E aí a gente atende as demandas necessárias dessas pessoas. Então, o que motivou foi a desinformação mesmo, a falta de capacidade de acolher, compreender essa criança dentro da sala de aula. Eles julgavam essas crianças de burra, que é tal da história, né, antiga, já batida, que já deveria ter superado isso, que é a questão do rótulo, do diagnóstico, né? Os rótulos que, quando a gente não tem o diagnóstico, são muito piores, muito mais agressivos, muito mais doloridos e prejudicam muito mais. Né? Um diagnóstico, sim, são muito mais perversos do que um diagnóstico, que é o diagnóstico, que é o que você falou, ufa. Eu, aos 27 anos de idade, falei ufa. Imagina uma criança que é chamada de burra, preguiçosa, incapaz, incompetente. Gente, são tudo inúmeros de elogios negativos, né? Sim, sim. Então, ter um diagnóstico é um alívio, sim, mas não adianta só. Você precisa ser entendido dentro da sala de aula, você precisa de um atendimento adequado. Então, foi essa a motivação, de levar informação, de levar consciência, de levar empatia, de levar um olhar inclusivo, acolhedor e de compreensão, e de que é muito fácil lidar com as dificuldades da dislexia, no sentido da sala de aula se preparar para receber esse aluno disléxico. Difícil é você lidar com todas as frustrações de uma criança mal acompanhada e mal compreendida dentro da sala de aula. Perfeito, é isso mesmo. Exatamente. Você sabe o que mais me chamou atenção nesse caminhar? Foi assim, eu busquei informação e as coisas andaram, né, leves. Por mais que a dislexia veio e ela realmente vem com a dificuldade que a família tem que enfrentar, não é só a criança, ela me veio uma ideia de entender tudo isso. E a partir do momento que eu entendi tudo isso, tudo ficou muito mais claro. E sendo mais claro, eu consigo ter força, eu consigo ter uma base para levar o meu filho. E meu filho sentir isso. Então, a partir do momento que eu percebi essa dinâmica, os profissionais cuidando do meu filho, eu cuidando de mim também, né? Procurando informação, a parceria com a escola, e o professor engajado em entender essa máquina, que é um cérebro que trabalha diferente, funcionou. E a partir do momento que funcionou, eu falei assim, não, gente, todo mundo tem que entender isso, porque a dislexia não é uma simples dificuldade de leitura, ela vem muito mais atrás que tudo isso. Eu tenho um exemplo em casa sobre a minha filha menor. A minha filha menor, ela teve um olhar precoce. Porque eu já tinha passado, o meu filho tem 13 anos, até hoje eu cuido da parte emocional dele. Porque ele veio de fracassos, derrotas, de pessoas que dentro da escola não olhou para ele. Então a minha filha, ela teve o olhar da família, ela teve o olhar já com todos os profissionais, porque eu já intervi, independente procurando diagnóstico não. Eu vi a dificuldade ali, mas eu já intervi ali. Até chegar a hipótese diagnóstica, porque não fechou ainda, ela está com 8 anos, está esperando por conta de pandemia também, né? Então a gente está esperando para realmente fechar e levá-la até a ABD também. Mas nesse sentido, eu percebi que como o impacto da dislexia para ela é diferente do impacto que deu no meu filho. E ele vai levar isso. Pode falar. E ele vai levar isso para a vida.
Então, em todos os degraus que ele tiver que subir, de escola, de profissão, ele sempre vai ser inseguro. Ele sempre vai lembrar daquela marca que lá deixaram. E aí foi aonde eu comecei a falar, não, gente, eu tenho que falar isso para o mundo. Eu tenho que passar isso para as mães, que é possível, né? E eu, assim, muito com fome de conhecimento, procurei os profissionais e que lindos profissionais, né? Doutores, cientistas, acolhendo uma mãe, né? Que eu acabei de chegar. Ó, meu filho, por favor, você pode me ajudar? Vamos fazer uma live. E aí foi, hoje, assim, o projeto Atende Mães, é claro, é um atendimento que chama Cuidando de Quem Cuida, é uma troca que cada reunião, cada família que a gente atende, que a gente troca, gente, quanto a gente aprende nessa troca e encaminha para os profissionais, para os doutores, especialistas, porque aqui ninguém faz diagnóstico, aqui ninguém nada, aqui acolhe a empatia, o coração, que isso já é o primeiro passo. Exatamente. E o nosso objetivo maior, acho que tanto nós enquanto ABD, vocês enquanto mãe, família, instituição, que é sempre conscientizar. E qual é o foco, né, principal? Claro que é como você disse, Samantha, acolher os pais, mostrar que o disléxico não é só dificuldade. Pelo contrário, eles são extremamente geniais, são extremamente inteligentes, eles fazem coisas que muitos disléxicos, que teoricamente não têm algumas dificuldades, não fazem. Então, a gente precisa mostrar essas potencialidades dele. E a gente quer o quê? Que essas escolas tenham olhar, que o professor tenha esse olhar. Porque quem é a primeira pessoa que visualiza essas dificuldades? É o professor. É ele que está em sala de aula. Então, a partir do momento que o professor tem um conhecimento e que ele se informa, que ele sabe um pouco mais da dislexia, ele começa a ver os primeiros sinais. E é como a Samantha disse, intervenção precoce. Ela percebeu com a menina dela, que é uma linda, que faz vídeos, que é uma artista. Completamente. Né? Completamente. E ó, se ela não... E ó, se ela não tivesse dislexia, ela ia brigar. Porque ela fala, eu sou disléxica. E toda Então, ela vai ser uma menina que, né, fechou-se o diagnóstico dislexia, ela vai levar isso, claro, com todas as dificuldades. Pode ser que sofra com dificuldades, mas ela vai levar isso numa boa. Ela vai chegar para todo mundo e falar, olha, é o seguinte, eu não consigo fazer isso, eu sou disléxica, mas eu não consigo, mas eu vou me esforçar e vou fazer. Porque é bem o perfil dela. Elaine, eu trato muito, né? Eu transmito isso muito para as pessoas, a gente transmitir para os nossos filhos, porque nós também temos dificuldades. Mesmo que a gente não tenha diagnóstico, não tem nada, a gente sempre... Ninguém é bom em tudo, gente. Ninguém é bom em tudo. Então, a gente tem que enfrentar. Então, a partir do momento que você sabe a sua dificuldade, você treina essa dificuldade, gente, vai ser melhor que qualquer um. Sim. E as dificuldades existem. Eu faço parte, né, na questão de diagnóstico, principalmente com relação ao processamento auditivo, né, que é a minha área especial de formação. E eu sempre falo isso para os pais. A partir do momento que a gente descobre o que a gente tem, a gente sabe como trabalhar. E dificuldade todo mundo tem. Eu falo muito isso para as crianças, principalmente. Quando eles ficam assim com aquela coisa de, mas é difícil. Eu falo, é difícil. É difícil para vocês, para nós também é difícil. Você acha que a gente não tem dificuldades? É que a gente aprende a lidar com ela, a gente já cria estratégias. Do mesmo jeito que a gente trabalha com as crianças em intervenção, a gente está praticamente se trabalhando também, né? Então, isso é muito importante. A gente tem a Mariana, ela é adulta e ela é disléxica e se descobriu disléxica depois de adulta. Muito legal. Ela tem dado vários depoimentos que estão acompanhando aqui. Bem-vinda. No primeiro ditado na escola, chorei e o avanço que tinha acontecido do pré para o primeiro ano foi traumático. Infelizmente, a gente lida muito com isso, com esses traumas, né? Por isso que a gente busca tanto. Essa semana da dislexia foi um dos objetivos, foi divulgar, conscientizar. Exatamente.
Não tem mais sentido até hoje acontecer isso, porque infelizmente, isso você está falando, né? Se você tem 27 anos, imagina que seja uns anos atrás, quando você fez seu primeiro texto, mas ainda infelizmente acontece isso. Não tem mais sentido. Né? Hoje as pessoas falam de inclusão de todos os outros transtornos dentro de sala de aula, autismo, síndrome de Down, dentro de sala de aula. E os disléxicos ainda estão passando por dificuldades e já estão dentro da sala de aula. Então faz mais sentido a gente ter uma lei de inclusão e ainda não ter um olhar para os disléxicos que já estão na sala de aula. Então, assim, a gente está pensando em trazer as pessoas, graças a Deus, e que cada vez a gente consiga uma sociedade, uma escola mais inclusiva e mais eficaz nesse sentido, mas enquanto isso, os disléxicos que já estão dentro da sala de aula continuam sofrendo, não tem o menor sentido, não faz sentido. Mas eu acho que todo esse processo de inclusão também transformou o olhar dos professores. Né? Antigamente, a gente tem uma mudança, assim, que eu falei, o quadro é o mesmo de 20 anos atrás ou mais, mas tem uma pequena mudança. Hoje, as escolas procuram mais. Antigamente, eram os pais que procuravam e a gente tinha que procurar as escolas. E às vezes não tinha muito retorno ou eco que a gente falava, existia uma certa resistência. Hoje, a maior parte das pessoas que nos procuram são as escolas, procurando ajuda, procurando informação. Isso já é um ótimo, um excelente É um passo enorme, né? Exatamente, é um passo, exatamente. Sabe, o que me entristece... só para fechar, o que me entristece um pouquinho na educação é que a criança com dislexia, ela fica perdida, porque ela não fica nem na parte que tem, ela não fica nem no ensino especial e ela também não pode ter adaptação ali, né? Então, ela fica perdida. Gente, um olhar, né, que a gente tem que pensar muito, repensar muito, é a capacitação do professor. Eu estou no último semestre de pedagogia. Eu tive 40 horas de educação inclusiva. Eu tive um parágrafo de uma folha dizendo que é dislexia. Então eu saio da faculdade uma pedagoga que vou enfrentar uma sala de aula sem a mínima noção. Então a coisa é tão mais embaixo. Se esse professor realmente não sair da faculdade e não buscar informação, essa criança realmente ela vai sofrer lá dentro, porque ela não tem lugar, ela não tem espaço. Que canto que ela vai ficar? Exatamente. Posso fazer só ler um comentário que eu acho que é bem legal. A gente deixa. Irailde, ela comentou assim, ó. Entrei aqui por acaso, fui pesquisar aqui sobre a dislexia por acaso, vi a live, vou seguir, tenho interesse porque acho que tenho. Já sou adulta, como buscar um diagnóstico? Pode ajudar com informações? Sim. Irailde, chama depois a gente no direct. A Samanta, normalmente, a Samanta da BD, que cuida das redes, ela vai te orientar e dar todas as orientações. Segue a gente, segue a Samanta, segue o Movim, depois a gente vai deixar todos esses movimentos para que você conheça um pouco mais e busque aí, quem sabe, um diagnóstico realmente. Sim, exatamente. Tá? Sim, aqui a gente... A melhor coisa é isso. Aqui a gente é a ponte que manda para a BD. Então a BD liga na BD. Mas não é, Maria Eugênia? A Maria Eugênia liga para mim quando é minha região, aí uma vai ligando para outra, gente, e a gente manda para a BD. É isso aí, gente. Pelo menos, quando eu falo buscar, é pelo menos mostrar o caminho, né? Porque às vezes a gente recebe na BD pessoas do Brasil inteiro. Tem muita gente que vem de fora, né? Mas eu não sei de onde ela é, se é próximo, se não é. Sim, mas exato. enfim, nos chame que a gente te mostra o caminho. Como ela chama? Irailde. Oi, Irailde. Aqui é Luz. Procura sim um diagnóstico, porque olha, de 6 a 90 vale porque eu digo porque eu tive já adulta, já fazia muito uso das tecnologias. Na época só tinha o computador, né? As tecnologias eram o computador, mas da minha época de faculdade, e já me ajudava muito. Eu tive, graças a Deus, assim, muito jogo de cintura, uma dislexia mais leve, então consegui passar
pela a escola que foi um tormento. Mas já na faculdade consegui superar, consegui resgatar minha autoestima, e já na BD, então, quando eu soube que era dislexia, que eu tinha dislexia, mesmo tendo já achado que tinha transposto esses problemas que eu tinha vivenciado na escola, foi maravilhoso. Eu cheguei em casa e falei assim, gente do céu, estou livre, já Me sei o que eu encontrei. tenho. Né? Me encontrei, uau! Então vale. Aí uma senhora uma vez, eram duas senhoras na ABD mesmo. Era uma senhora devia ter uns 53 anos, que é a minha idade agora. Eu tô Não, Não, eu ainda aí, tenho chegando. hoje. Não tá nossa, falando aí isso, não. ela foi ela e a mãe. Ela e a mãe, quer dizer, a senhora mais 30, ela tinha entre 70 e 80 anos, e ela falou assim, nossa, eu tenho tanto vontade de fazer, que ela ia para fazer algo junto com a filha, e acompanhou, e teve mais contato. Você sabe que eu também acho que eu sou? Eu tenho uma vontade de fazer diagnóstico, mas para que eu ia fazer? Faça. E ela fez, e nossa, olha, vale a pena, a gente se reencontra, a gente compreende tantos coisas que a gente foi deixando, que era melhor deixar para trás do que a gente Sim. bater a cabeça, porque a gente não tinha resposta mesmo. E quando a gente tem um diagnóstico, seja qual for a idade, é um reencontro com a gente mesmo. E é um resgate de muita coisa, de autoestima, de autoimagem. É muito bom. Vá lá, procura o pessoal, que vale a pena. A gente É fez agora libertador, né? Isso. A gente fez recentemente na BDU o diagnóstico de um pai, um senhor com 63, 64 anos, que quis fazer o diagnóstico por ter feito o diagnóstico do filho. Até um comentário, agora eu não vou lembrar quem foi que fez o comentário, que falou: muitos pais se descobrem disléxicos Sim, por causa dos filhos, porque isso, é Sim. um transtorno isso, genético, né? Ele isso. é. Então, acontece muito. E quando a gente começa a falar para os pais: olha, seu filho tem isso, tem dificuldade nisso, consegue isso, é bom nisso, ele fala assim: eu sou igual. Então a gente Isso, escuta muito tem isso. muito. Ele é igualzinho a mim, então eu acho que eu também tenho. Sim, tem muito. Meninas, contem um pouquinho para nós. Vocês estão mostrando assim um lado super legal de toda essa trajetória de vocês. Mas vocês acharam dificuldades nesse caminho? Como foi esse caminho para chegar até onde vocês estão hoje? Olha, bom, uma das dificuldades eu já disse, né? A questão das escolas. Antes a gente chegava muito mais através dos pais, né? Os pais vinham e contavam das dificuldades dos filhos, da incompreensão da escola, e eles tentavam levar informações, e aí então a gente fazia essa aproximação. Nem sempre a gente tinha um acolhimento, ou uma escuta, ou um lugar de fala, às vezes, nessa escola. E hoje, não, né? Mas essa foi uma das dificuldades que eu sentia muito. Depois, eu acho, como a gente também faz aproximação, né, com lideranças governamentais e mesmo secretarias e outras instituições, isso também ficava muito no vazio, sabe? A gente levava, era acolhido, mas era acolhido, a gente percebia mais por um protocolo. Né? Hoje não, hoje muitas desses, tanto órgãos estaduais ou federais, ou quanto deputados e senadores, já têm mais noção do que se fala. Às vezes, alguns até conhecem a dislexia TDAH, ou já ouviram, ou já tem alguém na família, que é bacana também isso, porque significa que o diagnóstico também está sendo disseminado e mais procurado. Então, já tem mais, as pessoas já têm mais noção do que a gente está falando, e então eu acho que a acolhida é melhor. Antigamente não, antigamente a gente ficava no vácuo, né? Era muito difícil, era só aquele atendimento atencioso de protocolo. Então essa foi uma dificuldade também naquela época, um pouco antes, né? Nessa trajetória. Eu acho que embora a gente ainda não tenha um ambiente ideal, né, de atendimento e de acolhimento, de adequações, e as escolas trabalhando de forma sistemática no acolhimento das crianças com dislexia, o quadro já é outro. Então, falta aí a aprovação da nossa PL para a gente mudar definitivamente esse quadro, mas acho que a gente está a caminho. O quadro antes já foi bem pior. Maravilha. Eu
Eu, assim, a parte de política é minhas amigas, gente. Minhas amigas, as doutoras nisso. Mas o que eu mais enfrento, e até hoje ainda eu enfrento, é dentro da sala de aula, o professor entender que uma adaptação, além de ser uma adaptação ser respeitosa para o meu filho, uma Sim. adaptação tem que ser singular, né? Então, assim, o olhar de ensinar, não estou dizendo adaptação na prova, eu estou dizendo uma adaptação como ensiná-lo, né? Então, assim, um modo de ensinar, né? Estratégias diferentes para ensinar. Então, esse percurso, principalmente agora, né? Desde o ano passado, que meu filho tem 8 professores e ele já está caminhando para o 9º ano, então são professores de colegiais. Então, também do ensino médio, né? Agora é ensino médio, né? Colegial da minha época. Mas, assim, o olhar é diferente desses professores também. Então, assim, é o que eu mais sinto de dificuldade. Na sala do meu filho, é uma sala que vem desde o 2º ano junto. Tem uma outra criança com dislexia, até foi feita aí na BD a avaliação dela. O professor, às vezes, são completamente diferentes essas duas crianças, o meu filho quanto ele. O professor acha que se um entendeu, o outro também tem que ter entendido, porque eles têm dislexia. Entendeu? Então, Sim. essa dinâmica desse professor Individualizado. individualizar, de repente, nossa, ele é muito bom em matemática, o outro é muito Sim, bom em ciência, igual o amigo do meu filho, ele é um cientista e vai ser um cientista. Você vê a sim, característica dele, ele é ótimo. Meu filho já não é. Meu filho já é tecnológico, ele já é de criação, ele já é de outra. Ele vai fazer, vamos fazer maquete. Ele é o primeiro a fazer maquete. Então, assim, já é diferente. Então, sim, o professor entender que todos nós somos diferentes, todos sim, nós. E principalmente quem tem algum transtorno de aprendizagem também é diferente. Então, esse Sim. rótulo, até esse rótulo que o próprio professor faz em usar estratégias para ser iguais para todo mundo, isso que eu ainda enfrento. Né? Eles têm boa vontade, eu levo boa vontade, eu não sei ou se me engole, porque assim tem que me escutar, né? Tem que me Eu levo engolir. porque eu levo papel, se sai alguma coisa diferente, alguma pesquisa, eu imprimo, mando para todo mundo. Quando é dia do professor, eu mando livro de dislexia. Então, assim, querendo ou não, vai ter que gostar, saber um pouquinho da dislexia. Mas, Sim. assim, hoje eu vejo que até o professor tem boa vontade, ele tem vontade de saber. Né? Eu acho que melhorou muito, muito. Mas quebrar isso, que é só sim, porque tem dislexia, todos os disléxicos são iguais, eu acho que isso que a gente tem que começar a quebrar mais. Porque sim, com isso eu enfrento. Eu enfrento muito. E E também isso, enxergar os potenciais, né? De enxergar os Sim, potenciais sim. também. Tem muita dificuldade. Eles até. Já aconteceu em várias escolas, então elas entendem, acham lindo, acham bacana, ok, vamos fazer. Mas ainda trabalha com essa criança separada do contexto todo da escola, da sala de aula. Então você quer morrer, né? Você quer morrer. Eu mato. Aí, então, nossa, não. E aí você foi lá uma, você foi lá duas, você foi lá três. Então, sim, é por isso que é importante, tão importante esse movimento de conscientização. Né? É por isso que é importante que os disléxicos também apareçam. Semana que vem, Sim, no movimento, a gente vai trabalhar com disléxicos adultos e jovens. A gente vai ter 2 vídeos, depoimentos, porque está em todo lugar, tá em todas as idades. Né? Então, desde criança até a fase adulta, tem os disléxicos. E é difícil a gente ter pessoas que compreendam completamente. Então, quando vem com dificuldade, seja no trabalho, seja na escola, aí essa criança tem dificuldade, mas uhum, nunca potencial, né? Nunca potenciais. Então, é muito difícil. É o que a Samantha falou, o trabalho dentro de sala de aula ainda falta a gente ter essa forma, de forma adequada, né? Por e isso, a tão questão da importante a dislexia, formação. e a questão da dislexia, ela indifere de classe social. Então, não é porque Sim, teve uma má educação, porque a escola era pública, ou a escola era privada e não fez o trabalho do meu filho não, adequado. Não.
É uma Nada. dificuldade que é genética deles. Então, assim, o que a gente luta tanto é isso mesmo, que exista essa individualidade, que o professor Sim, olhe por esses alunos, olhando a característica de cada um. Por isso que é tão importante a avaliação, porque a avaliação ela norteia onde estão as dificuldades e as habilidades, né? exatamente, E exatamente. aí, o que a gente Aliás, sempre preza? Que a escola tem esse olhar. Eu acho que avançou-se gigantemente Muito. sim, muito, nesse processo. A gente percebe que os professores eles têm uma vontade enorme. Infelizmente, sim, muitos não têm conhecimento ainda, não têm tanto exatamente. conhecimento. Falta formação e informação, é. E é por isso que a gente faz tantos eventos, a gente faz lives, a gente está sempre fazendo inúmeros trabalhos. Tem até uma pessoa aqui, deixa eu ver aqui, ó, Cris, neuropsicopedagoga, que ela falou que trabalha na Secretaria da Educação. Ó, trabalho na Secretaria da Educação, estamos passando o máximo de informação e formação aos Ótimo. professores. É preciso que Parabéns. todos conheçam para que as crianças possam ter os direitos garantidos. E quando a gente fala de Sim, direito, não é que a parabéns. gente quer facilitar a vida para eles, não, porque eles não precisam de que a gente facilite, porque eles têm inteligência para isso. O que a gente Sim, só quer é que mostre o jeito correto que eles precisam para aprender. E mesmo em questões de prova, eles precisam de algumas adaptações, e não é em questão de conteúdo, mas sim, às vezes, de um enunciado mais reduzido, uma prova oral, que tenha uma pessoa que ajude a ler para que eles compreendam. Né? Às vezes, quando a gente fala fazer sim, fora da sala, né? Fazer em sala separado, é porque muitos têm dificuldade de atenção. Então, tudo que tem sim. em volta acaba influenciando e atrapalhando. Então, é só O um jeito Elaine. de mostrar o que eles realmente sabem. Sim. E outra, Elaine, isso é quando a gente tem um profissional dentro da sala de aula que tem esse olhar inclusivo, que tem esse olhar empático, respeitoso, adequado, a vida dessa professora é facilitada. Não é só da criança, não é só da família que alivia, mas a lida da professora do dia a dia também alivia, porque ela deixa de olhar aquela criança como problema, porque ela sabe lidar. Então, ela não tem mais as frustrações, porque a professora também tem frustrações quando o seu aluno não Sim, tem Sim. o rendimento adequado. Então, é um alívio também para a professora quando ela consegue, quando ela já sabe atender adequadamente, quando ela tem esse olhar individualizado, acolhedor, de fazer as adequações na hora certa, no momento certo, da forma certa, fica tudo muito mais fácil. Essa criança deixa de ser o problema e a professora deixa de ter a criança problema dentro da sala de aula. Está tudo muito mais simples. Sabe o que eu percebo? Sim, a gente aprende com emoção, né? Então, quando você se empodera, que está entendendo a matéria, aquilo flui melhor, né? Imagine a gente ir numa sala de aula, quando o professor está maçante, não está entendendo, a gente vai olhar no celular, né, gente? Ou a gente vai fazer outra coisa. Então, assim, a gente não tem a vontade de prestar atenção porque não está entendendo. Então você vai tirar. A gente é adulto ainda. Você imagine uma criança. Aí o que ela vai perceber? Ela vai olhar para o lado, porque a criança se compara. Não tem a idade delas, elas se comparam muito. Então, nesse sentido, eu percebo, deixa eu levantar aqui, eu percebo que quando esse professor encoraja essa criança, porque essa criança já vem encorajada com a família, e consegue fazer, que é o objetivo dela ensinar, é mágico isso para essa criança com sim. dislexia. É mágico. E aí a gente para de falar sobre por que vai adaptar? Então, por que você míope usa óculos? Por que você vai adaptar? E eu já falei isso para um professor. O professor usava óculos, eu falei, professor, jura? Por que adaptar? Ele é tão inteligente? Sim, doutor. O senhor é muito inteligente, professor. Mas se o senhor é tão inteligente, por que o senhor usa óculos? O senhor é míope? A pergunta é essa. Então, a gente começar a olhar nesse sentido, que a gente tem que adaptar, além de respeitar essa criança, mas adaptar para ela aprender.
Por quê? Eles batem no peito em reunião de escola que a educação é para todos, porque a escola adora falar que é inclusiva, porque é bonito para a mídia, né? É bonito pôr em outdoor que passou 20 no Enem com nota 10, mas ninguém põe um outdoor que a escola tem um projeto de crianças com dislexia, com transtorno de déficit de atenção, com transtorno de aprendizagem. Ninguém faz projetos para essas crianças, né? Porque colocar essas crianças em uma estratégia diferente de ensinar vai ser benefício para a sala toda, gente. Sim. Todos aprendem diferente, todos. Exatamente. Um aprende melhor a matemática, outro melhor a português, um tira 10. Assim, eu sempre gostei muito de matemática, mas eu nunca gostei de história, né? Então, assim, e assim vai. Então, eu acho que se o professor se empoderar e realmente fazer o papel dele, que é ensinar, procurar estratégia, esquece de método, gente. A gente sabe, claro, que o método fônico é essencial para criança com dislexia. Mas tem outras crianças que você pode misturar esse método fônico com outras estratégias juntas. E assim, para todo mundo faz bem. Que, aliás, o método fônico é remédio, viu, gente? Para todo mundo. Eu amo, estou estudando método fônico, me especializando e estou amando. Vale a pena estudar. Sim. E também tem outras estratégias, né? O sistemático e cumulativo, que é você dividir em partes e revisando matéria por matéria. Isso também é bom para todas as crianças dentro da sala de aula, não só para o disléxico. Faz bem para todos eles, inclusive com outros transtornos. O sistemático e cumulativo é muito importante também, né? E pode ser feito independente da forma que a escola escolhe, né? O método de alfabetização que a escola escolhe. O sistemático e cumulativo pode ser adotado facilmente, né? E também colabora para que todas as crianças tenham mais facilidade, né? Para absorver a matéria. E é isso mesmo. Às vezes uma pequena mudança faz bem para um todo. A turma toda acaba sendo beneficiada. Gente, eu gosto muito de falar essa história que quem já viu live já escutou isso, mas para quem não escutar, meu filho, ele tem grande dificuldade, né, em matemática na época, e fração não entrava na cabeça dele, e ele estava com muita dificuldade. E veio um professor que naquele ano, né, ele retomando todo mundo sabendo sobre fração, e ele não. Ele levou todo mundo para a cozinha fazer pizza. Um trouxe ervilha, outro trouxe a massa da padaria, cada um levou uma coisa e montaram a pizza, e a aula foi de fração, todos fazendo pizza e comendo. Nunca mais ele esqueceu. Marcou isso na vida dele. Porque entendeu? Então, o ensino concreto acaba fazendo muito mais sentido. É muito diferente eu falar de fração, perfeita essa colocação. Porque a gente falar de fração de um jeito teórico é difícil. Agora, se a gente colocar a parte prática, a parte concreta, eles conseguem assimilar com muito mais facilidade. A gente ajuda essa criança que tem dislexia, que precisa desse concreto. Mas pode ter certeza que na turma, mas no mínimo uma meia dúzia também não tinham entendido direito. E passaram a entender a partir disso. E todo mundo fala que nunca mais ninguém larga o Rodrigo, né? Porque todos os amigos sabem. Então, eles falam que os professores inventam moda, é essa palavra, inventam moda para ensinar o Rodrigo, né? Ensinar o outro amigo. E todo mundo ama, né? Fala, poxa, que legal, o professor pensa diferente. Igual minha filha está no 2º ano, eles estão na tabuada, né? Levaram na amarelinha para fazer tabuada. Olha, jogo de amarelinha. Então, ela está trabalhando com o corpo todo e aprendendo a tabuada. Então, assim, existem coisas tão mais gostoso, sabe? E tão barato, gente. Não é uma coisa que você vai na papelaria comprar que custa milhões, é um livro caro. É criatividade, tá aqui dentro.
E É, hoje, é humano, é só humano, não paga nada. Lógico, hoje é a o gente tem a lúdico. internet a nosso favor, que tem Sim. inúmeras possibilidades, sugestões, ideias. É só a gente Visitar estar museu, ouvindo, né? Sim, história, que é uma coisa maçante, porque é muito texto para criança com dislexia, né? Visitar sim. museu, vídeo, Filme, né? Filme. Gente, é sim, muita coisa. É só ser. O que professor tem pode que ser feito. ser o transformador e o criador. E assim Isso. vai, gente. Ou a turma, não a criança com transtorno, mas a turma nunca mais vai esquecer desse professor. E é isso que a gente Sim, escuta não, muito. Qual é o sim, professor que mais eles gravam, né, quando eles chegam na adolescência? Foi aquele professor, normalmente da matéria mais difícil, mas que fez uma diferença, que fez algo diferenciado. sim. É o que eles gravam e é Sim. os que não esquecem. Sim, o lúdico trabalha não só com a cognição, né? Trabalha com as várias regiões do cérebro, trabalha com o cognitivo e trabalha com as emoções. E o disléxico trabalha através dos sentidos, né? Então você no lúdico trabalha todos os sentidos, o cognitivo e aí é uma forma muito mais eficaz de você absorver aquele aprendizado. E aquele aprendizado fica uma vez que você aprendeu. Pronto, nunca Não mais. esquece Principalmente mais. se você aprender através desses sentidos, né? Do prazer, da ludicidade. É um aprendizado muito mais eficaz. É por isso, eu vou fazer só um parênteses e agora puxar a sardinha para o nosso lado terapeuta. É por isso que nós, terapeutas, brincamos tanto com as crianças. A gente escuta muito assim, nossa, Sim, mas eu tô pagando terapia para ele ficar brincando? Não, mas através do lúdico, como a Maria Eugênia acabou de colocar, a gente consegue trabalhar inúmeras coisas, inúmeras possibilidades, e eles se entendem como brincando, brincando e aprendendo. É Muito bem isso, colocado. a importância na educação infantil, como pedagoga falando, a educação infantil para criança, a educação infantil tem todos os sinais, aparece ali na brincadeira que você pode transformar a vida do seu filho. Porque com a sim, transformação, você olhando as brincadeiras, nas brincadeiras você vendo os sinais, cantiga de rodas que tem dificuldade, subir, descer, morto-vivo, as dificuldades que aparecem ali, já aparecem os sinais. Então, sim, é importantíssimo a educação infantil para essa criança, para ter um olhar precoce. Se ela, às vezes é uma sim, dificuldade que vai passar, não estou dizendo de transtorno, mas o educador tem que saber o que é dislexia, a mãe e o pai tem que ter a noção que a educação infantil é de extrema importância para a vida dessa criança, porque a plasticidade cerebral dela está a 1000. E ali ela está mostrando o que ela está aprendendo, que ela tem dificuldade ou não, lá na alfabetização. Então, assim, essa transformação de mentalidade da sociedade na educação infantil é um peso muito grande para a gente ter diagnósticos precoces. sim. E nesse olhar, só completando, porque você foi perfeita, é isso mesmo. Com esse olhar mais cuidadoso, a gente é capaz aí de fazer os estímulos adequados e necessários, né? Para quando você vê algum tipo de dificuldade. Aí você faz os estímulos precoces, né? E aí você diminui, Exatamente. se por um acaso for um transtorno, você diminui a intensidade desses sintomas, né? E além Através de da intervenção adequada e precoce. E além do impacto do transtorno, né, Má? O impacto Sim, emocional, gente. Eu tenho um com filho de certeza. 13 anos que o impacto emocional dele lá na educação infantil e no primeiro ano foi tão extremo que até hoje eu cuido da parte emocional muito mais do que a dificuldade de leitura e escrita. Tem momentos que eu Sim, entro com uma medicação não para atenção, e sim para a parte emocional. Então, assim, eu tenho que ter um jogo de cintura com essa parte emocional, principalmente que eu estou entrando numa adolescência, porque foi massacrado lá no começo. Uhum. Então, você tá vendo que a gente vai levar, então que a gente tem que ter cuidado, que lá na educação infantil a gente pode destruir uma criança que fica com Autoestima, marcas né? para a vida inteira.
ele tem marcas Sim, que a vida toda ele vai levar. exatamente. O Ó, tanto, para você ver como que a coisa é tão mais embaixo. Esses dias eu estava olhando, ele com 13 anos, olhando o computador dele, não tem a lixeira no computador? Estava o nome Sim. da escola que pressionou ele. Então, para você ver a marca que ele tem. depois de Sim. tantos anos, né? Sim, sim. A gente vai ter semana que vem o depoimento de os vídeos que eu acabei de falar. É muito bacana ver que realmente essas marcas ficam. São dois adultos, na verdade, um jovem já na faculdade e um britânico, o Daniel Britton, que faz um depoimento. Ele já é designer gráfico, já é profissional, reconhecido, e como essas marcas ficaram mesmo depois de adulto, mesmo no caso do Daniel sendo um profissional de sucesso, né? Mas as marcas ficaram, com certeza, e é isso que a gente quer evitar, né? Posso É isso fazer que a gente quer evitar. colocar uma colocação aqui da Mariana, que ela escreveu aqui, ó. Minha mãe tinha ensino fundamental. Ela fez um dicionário em que eu recortava palavras de revistas por horas. Sim, eu guardo até hoje, nem sabia que tinha problemas, mas acalmava. Oh, Olha que ai, que Oh, perfeição! que lindo. Que mãe Sensacional! linda! linda, gente. Sensacional! Você vê Linda, 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 que Você linda. ter viu essa como marcou? percepção. Isso é um olhar. Isso Você é um viu olhar como. amoroso e empático. Isso não é. Ela era mãe, ok. Mas, gente, as professoras da sala de aula podem ter esse mesmo cuidado, esse mesmo Esse olhar. mesmo olhar. Que dificuldade foi isso. E olha a coisa boa que ela fez, né, para essa filha, que guarda até hoje E esse método marca. que ela pode usar. Marca, marca. Em vez de marcar negativamente, marcou Mesmo positivamente. com Eu tantas tenho. dificuldades, né? Marcou Mesmo com É, positivamente. dificuldade. Exatamente, eu, exatamente. Muito bom, eu muito tenho bom. uma Amém. professora da minha filha, o ano passado, ela imprimiu o abecedário, porque minha filha é fascinada em unicórnio. Ela achou um abecedário, cortou numa folha de sulfite, imprimiu todo o abecedário em unicórnio para ela montar as letrinhas, mas tudo no papel sulfite, gente, imprimiu assim coisas simples, nada muito extraordinário, mas só da atenção que ela teve de arrumar um Nossa, abecedário que tinha unicórnio, a minha filha tem ele até hoje, ela ama esse nossa. abecedário, entendeu? Ela mexeu com as letrinhas do unicórnio. Então assim, gente, é ser criativo, é barato, não é nada muito caro, né? Então Não. basta. E é para a vida Sim, isso, É gente. para a vida, sim, é verdade. sim. Ó, Sim. acho que nosso tempo está chegando ao fim. Pouco Eu estou tempo. vendo, gente, que tem inúmeras perguntas, estão perguntando a questão de idade de diagnóstico. Entrem depois aqui no Insta da ABD, para quem não segue, né? Eu acho que todo mundo, a grande maioria que está aqui já devem seguir, mas nessa semana tem inúmeros vídeos de profissionais da casa que trabalham na ABD de todas as áreas, então elas estão esclarecendo muitas coisas com relação a diagnóstico, idade, né? Que a Sandra comenta do filho não, desculpa, do sobrinho de 6 anos que ela desconfia. Nessa idade a gente ainda não diagnostica, mas há sinais já de risco. Então, Sim, se ele não está conseguindo se alfabetizar, eu acho que vale sim buscar ajuda de um profissional para ver o que está acontecendo e talvez iniciar aí uma intervenção precoce já nessa idade, sim. Mas o sim, diagnóstico ainda não fecha, mas a gente já consegue ver sinais. Gente, para a gente, sim. acho que finalizar, pensar aí no nosso último passa rápido, né? O que vocês Ah, esperam aí desse obrigada, gente. futuro? O que vocês planejam? Que tem na mente aí para o futuro? Há um futuro que exista, que a gente não precise mais lutar pela inclusão. Se o dia que a gente não precisar mais falar em inclusão ou lutar por inclusão, seja ela qual for, é porque a gente chegou num nível de respeito, de acolhimento, de empatia necessário em todos os ambientes que nos cercam, em todos, em casa, no trabalho, na sociedade, na escola, que a gente um dia não precise mais lutar por inclusão,
que todas as crianças, todos os adultos sejam respeitados nas suas condições, nas suas capacidades e nas suas dificuldades também, com certeza. O meu maior sonho é que numa matrícula de todo ano que uma mãe faz numa escola, não tenho que ficar fazendo reuniões, levar profissionais, ficar falando que é dislexia, como meu filho, e sim a escola me procurar e falar, não, a gente sabe o que é dislexia, mas eu só quero saber a individualidade dele. A gente já vai trabalhar. Então, é essa minha escola de sonho, né? Porque todos os professores, você vê que tem escolas, né? Eu já passei por isso, que você não dá muito trabalho, né? Muitos professores para a gente adequar. Será que se a gente adaptar só um professor, tá tudo bem? Eu falei, não, peraí, o ano todo são 8 professores, como você vai adaptar só um? Né? Então, e são escolas caras, eu não estou dizendo de escola pública, não, eu estou dizendo de uma escola bem cara até aqui na minha cidade. Claro. Então assim, o meu sonho é que as pessoas entendam o que é dislexia, saibam que isso é um modo diferente de aprender, que atrás disso existe uma pessoa com grandes habilidades, que é capaz e muito capaz de aprender, até muito mais que outras pessoas que não têm dislexia. Então, Sim. se eu queria que o poder público empoderasse mais também essas famílias que não têm condição de ir atrás de um diagnóstico, né? Que esse professor consiga indicar essa família, né? Porque normalmente a família ajuda a escola para a escola saber o que é dislexia, né? Eu queria que a escola ajudasse essa família para descobrir o que é dislexia, que isso faz toda a diferença. Que E eu maravilha, queria que mundo agradecer aí. ideal, né? Mundo ideal, mundo ideal. Eu queria E agradecer a todo mundo que está assistindo, né? eu Porque, também. na verdade, tiveram a paciência de uma grande conversa, de assistir uma grande conversa, sim. Espero que desta conversa, desse bate-papo, alguma coisa tenha ficado. Espero ter colaborado de alguma forma. Esperamos, né? Sim, O meu eu acho sonho é que que a gente aqui, nosso papo, tenha tocado, ó, pelo menos uma pessoa, uma ó, sementinha tá aí, ó, para procurar muita coisa. A sementinha é o Está que a gente quer acabando. deixar. é, Isso, aí ele deixa ele falar que está acabando pelo sinal. não, É eu Tá isso? falei que eu já acabando? fiquei toda, É. ó, a gente já fica É. toda emocionada. Ah! Não chora não, Eu, você está falando com uma chorona ó, invicta. se essa sementinha ficar aí, vocês jogarem aguinha nessa sementinha, ela vai dar Vai crescer. frutos, e esses frutos vão mais, mais, mais. É esse nosso objetivo. Porque todas as Exatamente. nossas crianças hoje vão ser pais e mães, e a gente sabe que isso é genético, então pode Sim, quanto acontecer. mais Então a luta não é só para o meu filho, mas é para o meu neto, para o meu bisneto, e assim vai. Então E assim vamos pensar continue, né? longe e vamos pensar no outro. E que a Ai, gente amei continue tudo. nessa Vamos luta. amanhã fazer outra? Vamos. Se pudesse, a gente ficava aqui mais 1 hora, né? batendo papo. Isso. E Ah, assim, Tá meninas, ótimo. eu tenho que agradecer muito em meu nome, em nome da ABD. Vocês sabem que todos têm um carinho gigante por vocês, o quanto vocês lutam, o quanto vocês continuam com a gente nessa, né, na disseminação desse assunto, para que as pessoas se conscientizem. E a gente acredita que quanto mais pessoas estiverem conscientes, estiverem atentos, se capacitarem, buscarem ajuda, maior vai ser o reconhecimento e os maiores beneficiados serão nossos pequenos. Quando a gente fala pequeno, é Sim, porque as dificuldades começam lá atrás, né? Uns são sim, diagnosticados pequenininhos, outros já depois de adultos. Mas as dificuldades sim. passaram. Então, que tenham um olhar não só para a dificuldade, mas também para as potencialidades, porque eles têm demais.
E espero que a Isso. gente tenha conseguido plantar essa sementinha. Eu acho que conseguimos, pelo menos um pouquinho. E que sejam, bom. gente, continuem. Estamos ainda na Semana da Dislexia. Mais uma vez eu digo Sim. assim, eu acho que fomos muito beneficiados, não é nem essa palavra, mas porque hoje é o Dia Mundial da Dislexia. Agraciado. Agraciadas, é isso. E que a gente tenha conseguido passar um pouquinho. A BD está nessa semana com muitos trabalhos, muitos vídeos, muitas coisas informativas, muitas entrevistas sensacionais. E ela continua. E eu fiquei sabendo, não é um spoiler, porque a Angel já falou ontem na live, mas que mesmo acabando a Semana da Dislexia, o mês inteiro de outubro terão novidades por aí. Sim, Go Red for Dislexia, Então, exatamente. acompanhe, porque vem muita coisa. Acompanhe, tem muita coisa. A minha semana do projeto é a última semana do mês, vai ser a semana inteira de live e a BD tá lá. Maravilhoso. Ótimo. Maravilhoso, Maria maravilhoso. Eugênia, não tenho como agradecer. Obrigada, Lívia. Muito obrigada. Em nem nome de eu. todos nós da Obrigada a BD. você. Obrigada. Que todos tenham uma Beijinhos ótima com noite. pulseira, tchau com pulseira. Tchau, Charlie. Obrigada, Isso. gente. Obrigada. Uma ótima Obrigada. noite. Ai, Descanso. Um beijo a todos. Muito bom. Tchau. Obrigada, boa noite, gente. Vou marcar uma por mês, pelo menos. Demorou. Combinado. E não esqueçam de molhar a sementinha. Se não molhar a sementinha, ela morre. De nos seguir por mais informações, exatamente. Todos nós ali estamos postando bastante informação que pode ajudar, tá bom? Maravilhoso. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.